Bem cedo ele perdeu os pais em um acidente de automóvel. A guarda ficou com o avô por parte de pai. Esse garoto ele chorava pelas madrugadas buscando respostas, mas sem sucesso. Observando tal carência, um amigo da escola estendeu um convite dizendo: "Vamos comigo a um culto, domingo pela manhã, na minha igreja. Deus vai falar com você." Naquele momento, ele sente paz. Sim, ele sente paz naquele convite. Chega em casa e pergunta para o avô: "Eu posso ir ao culto?" E o avô diz a ele: "Aqui nessa casa ninguém mexe com Bíblia ou com esse negócio de igreja." Mas ele insiste. E o avô, meio que contrariado, deixa o garoto ir. Enfim, domingo pela manhã, céu de brigadeiro, pássaros cantavam e ele chega na igreja cheia. Mas parecia que para ele, só ele que estava dentro daquela igreja. A palavra, ela entra como uma flecha e todas as suas dúvidas são sanadas naquele exato momento. Só faltou o pastor falar o nome dele completo. Pois é. Ele volta pisando nas nuvens. Chega em casa com um semblante tão feliz e o avô pergunta o que aconteceu. E o garoto diz: "Deus falou comigo." Naquele dia, esse garoto, ele apanhou demais. Sem entender, ferido fisicamente, mas tranquilo espiritualmente, ele conta os dias. O domingo chega e ele diz para o avô: "Eu vou para a igreja." E o avô, ele tranca a casa e diz para o garoto: "Você não vai." E o garoto: "Eu vou." E o avô: "Você não vai." O avô trancou toda a casa, saiu e deixou o garoto trancado. Mas olha só, a única brecha que tinha, ele passou e foi para a igreja. Mais um culto, mais uma palavra, mais um sermão. Quando ele volta, ele apanha de novo do avô. Os vizinhos preocupados e o avô responde: "Esse garoto, ele precisa aprender uma lição. Ele fez coisa errada." O garoto conta os dias, mais um domingo chega. E para sua surpresa, o avô, ele não o impede de ir à igreja. A porta está aberta e o avô diz, ironicamente: "Vá com Deus." O avô? Sim, o avô. Ele havia tramado um plano maquiavélico. Ele diz consigo mesmo: "Eu prefiro um neto morto do que um neto que mexe com Bíblia e igreja dentro dessa casa." Pois é. O garoto vai à igreja e naquele dia ele aprende 1 Tessalonicenses, versículo 5:18. "Em tudo dai graças." Quando ele chega em casa, para sua surpresa, havia um almoço preparado, a comida que ele mais gostava. Só que naquela comida havia um tempero especial. Veneno. Sim, veneno. O avô, ele serve aquele garoto e antes de comer, pela primeira vez, aquele garoto ora: "Pai, em tudo te dou graças, por essa comida, pela comida do meu avô, pela minha comida, até por aquilo que eu não consigo entender. Mas eu confio em Ti. Eu consagro esse alimento em nome do Senhor Jesus. Amém." O avô, esperando alguma coisa ruim acontecer, e o garoto continua comendo. Abismado, ele dá mais um pouco de comida ao garoto e ele repete. E o avô, sem entender o que está acontecendo, ele pega um pouquinho daquela comida e dá para um animal de estimação, de criação que estava ao lado. E numa fração de segundos, o animal desfalece. O avô, ele entra em pânico, começa a chorar e o garoto pergunta: "Vô, o que está acontecendo?" E o avô não queria falar. E o garoto pergunta de novo: "Vô, o que está acontecendo?" Então o avô diz: "Eu coloquei veneno nessa comida." E o garoto: "Não, vô, você não colocou não, vô." E ele fala: eu coloquei, eu queria você morto." E o garoto: "Não, avô, olha o animal." E quando ele olha o animal morto, desfalecido. O avô começa a chorar e o garoto abraça o avô e diz: "Meu avô, Jesus te ama. E eu também." Pela primeira vez, aquele homem rude, ele prova o amor de Deus. Bom, moral da história. Somente Deus consegue preencher as lacunas vazias da nossa alma. A Bíblia, ela nos diz que se beberdes alguma coisa mortífera, não lhe faria dano algum. Está em Marcos
16 e 18, se eu não estiver enganado. Claro que nós não devemos tentar ao nosso Deus. É claro que ninguém deve exercer de violência contra uma outra pessoa. Isso é fato e evidente. E tal pessoa que faz isso deve ser denunciada. Mas o que eu quero que você, sim, você que está me assistindo agora, nesse exato momento, o que eu quero que você entenda nessa história é simples. Deus é poderoso para nos proteger em meio a todas as ciladas que alguém trama contra nós. Então a minha oração para você hoje, a minha oração para você e para mim também, claro, eu não sou bobo, é o seguinte: que Ele seja o nosso socorro presente em dias de tribulação. Eu espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração. Aqui quem está falando é Luiz Flávio. E como eu sempre digo, vida que segue. E para você que ainda não conhece o meu canal no YouTube, se inscreva. Vida que segue com Luiz Flávio. Te espero lá.